É difícil de mensurar o impacto de 2 bombas atômicas. Você pode saber da força das explosões com uma medida em quilotons. Você pode saber do tamanho da tragédia contando as centenas de milhares de mortos. Só não dá para calcular o impacto psíquico, a dimensão total de um trauma coletivo desse porte. No dia 5 de agosto de 1945, Hiroshima era assim. No dia 6, só o que havia eram alguns poucos sinais da existência prévia de uma cidade. Também deveria haver uma dor e um terror que maquete nenhuma seria capaz de representar. Ao longo dos anos seguintes, essa cidade foi recuperada, mas as pessoas que ainda moravam aqui já não viam o mundo com os mesmos olhos. Porque é isso que um trauma faz. Ele rouba um tipo muito sutil de inocência. Afinal, se o horror já se fez presente na sua vida uma vez, então, por que não aconteceria de novo? Em 1954, apenas 9 anos depois das explosões atômicas em Hiroshima e Nagasaki, o Japão viu esse medo se materializar. Esse é o Dragão Sortudo número 5. Em março de 1954, 23 homens estavam a bordo. Nessa embarcação, eles ganhavam a vida pescando atum. O Dragão Sortudo tinha sido reformado e rebatizado no ano anterior. Àquelas alturas, já havia feito 4 viagens de pesca. Viagens normais. A embarcação saía do porto de Iaizu, desaparecia no horizonte e voltava semanas depois, carregada de atum. Mas em março de 1954, as águas do Oceano Pacífico seriam usadas como campo de testes para uma nova arma, a bomba de hidrogênio. A bomba era muito mais poderosa do que o exército americano esperava. Ilhas próximas ao local do teste foram evacuadas nas 48 horas que se seguiram. A tripulação do Dragão Sortudo ficou a salvo da explosão, mas nas horas que se seguiram, os 23 homens se viram diante de um fenômeno curioso. Cinzas caíam dos céus e cobriam a embarcação. Sem saber do que se tratava, os mais curiosos entre eles passaram o dedo naquela substância esquisita e colocaram na boca. Mais tarde, eles saberiam que se tratava dos corais, pulverizados pela explosão e lançados aos céus. Todos ficaram muito doentes nas semanas que se seguiram e a imprensa japonesa acompanhou tudo de perto. A convalescência daqueles 23 homens evocava o trauma de outras milhões e milhões de pessoas. O horror já havia caído sobre o Japão antes, e estava ali um sinal definitivo de que o país não estava salvo. A tripulação descansa alegremente depois de um dia de trabalho. Aí, o pior, o inimaginável acontece. O pior e o inimaginável. Godzilla, nascido como um fruto indesejável dos testes nucleares. Esse primeiro filme começa com uma referência muito direta ao drama do Dragão Sortudo número 5. Todo o restante do trauma deixado pelas explosões atômicas também estão bem representados aqui. Esse filme é produto direto de um trauma coletivo. Talvez por isso carregue em si um terror que ao longo das décadas e das sequências de Godzilla foi se apagando pouco a pouco. Aqui e agora, Godzilla destruindo uma cidade é puro entretenimento. É razoável para um brasileiro do século XXI dar risada enquanto assiste isso. Mas não foi desse jeito que o Japão recebeu esse filme em 1954. Peter Kirby, o antropólogo cultural de Harvard, explica. O filme foi inspirado por eventos muito reais e muito controversos. As audiências japonesas assistiram Gojira fazendo um silêncio sombrio, que só era quebrado por choros esporádicos. A representação do trauma faz o público tomar consciência desse trauma.
Isso deve ter ajudado o Japão a entender a escala desse medo muito bem justificado. Mas não dá para dizer que esse filme resolve o problema. Não dá para dizer que ele elimina o trauma. A sensação permanente de que as explosões atômicas podem voltar a acontecer continuava lá. A última fala do filme mostra isso. I don't love you anymore. Goodbye. Godzilla ganhou uma sequência no ano seguinte, 1955. Aqui, o Japão precisa lidar não apenas com Godzilla, mas também com um segundo monstro, que, assim como Godzilla, foi trazido à vida pelos testes nucleares. O Japão adoraria não ter nada a ver com a luta entre esses dois gigantes, mas precisa agir de maneira rápida e inteligente para que a luta deles não devaste o país. Em 1955, quando Godzilla Raids Again foi lançado, a dinâmica da Guerra Fria já estava bem estabelecida na geopolítica. Esses monstros se comportam como a União Soviética e os Estados Unidos, duas superpotências que passaram décadas arrasando nações menores, principalmente na Ásia, em nome de um conflito que parecia não ter fim. Nesse segundo filme, Godzilla se colocava mais uma vez como uma representação dos piores medos do Japão. Com o passar do tempo, os medos mudaram e o Godzilla também mudou. Depois da estreia de Godzilla, nos anos 50, o Japão foi se tornando cada vez mais dependente da energia nuclear. A mesma ciência que, usada covardemente durante a guerra, tinha dizimado duas cidades inteiras, agora iluminava essas mesmas cidades. Godzilla, ao longo dos filmes seguintes, também foi ficando cada vez mais amigável. Em King Kong vs Godzilla, de 1962, o monstro japonês continua sendo uma ameaça, mas quando King Kong começa a aterrorizar Tóquio, Godzilla é a única solução possível. A batalha entre os dois sinaliza uma mudança na disposição de Godzilla em relação ao Japão, e continua sendo épica. Godzilla seria confirmado e reconfirmado como um protetor do Japão nos filmes seguintes. Em Destroy All Monsters, de 1968, ele é o responsável por articular uma aliança entre todos os monstros que já haviam aparecido nas sequências anteriores. Juntos, todos eles combatem uma invasão alienígena. Godzilla aparece em mais de 30 filmes, mas nenhum humanizou mais esse personagem que Son of Godzilla, de 1967. Aqui, Godzilla é um pai tentando educar seu filho. O tom sombrio e apocalíptico dos primeiros filmes já tinha ficado para trás. Godzilla, nesse filme, já podia se dar ao luxo de trabalhar apenas pelo entretenimento da audiência. Muito dos sinais das origens trágicas do personagem e qualquer lembrança das explosões de 1945 já pareciam apagados. Mas aí veio outro desastre, e Godzilla mais uma vez foi convidado a personificar os piores medos do Japão. Em março de 2011, um tsunami atingiu a costa leste japonesa. A central nuclear de Fukushima foi atingida. O vazamento de material radioativo fez com que as autoridades japonesas evacuassem a região próxima da usina. 300 mil pessoas foram levadas para diferentes abrigos. Depois do acidente, Fukushima virou um problema permanente.
Nos anos que se seguiram, o Japão teve de lidar com a pressão de outros países. A Agência Internacional de Energia Atômica temia que novos vazamentos pudessem contaminar o Oceano Pacífico de maneira significativa. Um relatório independente, feito na Universidade de Stanford, acusava as autoridades japonesas de não terem planos de emergência adequados para a ocasião. O Japão era cobrado pela contenção de uma ameaça potencialmente global. Essa também é a história de Shin Godzilla, lançado em 2016. Dirigido por Hideaki Anno, esse filme faz pelo desastre de Fukushima aquilo que o Godzilla original tinha feito pelo incidente do dragão sortudo. Dessa vez, enquanto enfrenta Godzilla, o Japão também lida com as pressões internacionais. As Nações Unidas ameaçam lançar bombas atômicas em Tóquio caso o Japão seja incapaz de lidar com Godzilla sozinho. Shin Godzilla enfoca a dimensão política do desastre. No fim, o que você tem aqui é um Japão desafiado a manter a sua soberania em tempos de crise. Esse contexto evoca as lembranças de Fukushima, assim como várias das cenas do filme. A política japonesa nem sempre está retratada de maneira positiva nesse filme, mas isso não impediu o primeiro-ministro Shinzo Abe de elogiá-lo. Acredito que a popularidade de Godzilla esteja embasada no apoio firme que o público japonês oferece às suas forças de defesa. Godzilla tem sido uma ferramenta de autoconhecimento para a cultura japonesa. Ao longo das décadas, enquanto Godzilla virava uma franquia e acumulava mais de 3 dezenas de filmes, o Japão também consolidava uma reputação de resiliência. Esse país, ao longo da história, tem sido capaz de sobreviver a tudo. A ficção de Godzilla pode ter ajudado a construir essa alma de resiliência. E conhecer os próprios medos é necessário para quem pretende encarar eles de frente. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Como você sabe, o Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Muito obrigado, Gabriel e Marina Violeira. A gente já tá te seguindo lá no Instagram. E obrigado pelo som, tá firmeza mesmo. Muito obrigado, Rodrigo e Cauê, que entram em 2019 casados e preparados e prontos pro que der e vier. Tamo junto!